Pentecostes. A solenidade de Pentecostes celebra o envio do Espírito Santo, marcando, por assim dizer, o nascimento da igreja, da comunidade cristã, dos filhos e filhas de Deus. Deus revela o seu Espírito com uma força que supera e vence o medo. O medo estraga tudo. Eu sempre costumo dizer que um homem medroso, uma mulher medrosa, está se vendo igual a igreja encruzilhada da vida. E até faz medo. O medroso, a medrosa, amedronta si e amedronta os outros, porque se baseia no medo. O medo é a razão do seu viver. Tristeza. Pois bem, o Espírito Santo, com a sua força, a sua razão de ser, supera o medo. E mais, ele une a diversidade, a pluralidade em um só corpo. E ainda mais, ele capacita para valer a comunidade cristã para a missão. Por isso que Jesus prometeu à comunidade, antes de partir para o Pai, e é isto que ele provou por acaso dele, mostrou na realidade concreta, quando ele aparece à comunidade dos discípulos, dos amigos e seguidores, e aliás a mãe dele estava com eles. E, meus irmãos e irmãs, a literatura bíblica catalogada para este domingo de Pentecostes, a liturgia da igreja teve o cuidado de escolher 3 textos que tratam de maneira completa e lógica a nossa cidade durante os 3 textos. O primeiro retirado dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 ao 11, retirado dos Atos dos Apóstolos. A segunda leitura, São Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 12, versículo 13 a 7, ao 7, 12 ao 13. E o Evangelho de Jesus Cristo, escrito, narrado por João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. E a primeira leitura trata da efusão do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, 50 dias após a Páscoa. Eita, 50 dias após a Páscoa. O Espírito de Deus desce sobre os apóstolos que estão reunidos lá no cenáculo em forma de línguas de fogo, amedrontados, estarrecidíssimos, perturbados. O que vamos fazer da nossa vida? Aquele que era a nossa esperança morreu. Lá com certeza, após a mulher dizer que ele ressuscitou. E estamos assim um pouco seguros. Ora, se matar o nosso chefe, qual será o nosso fim? Certamente não nos pouparão. Morreremos piores do que ele.
repente o Senhor vai até eles. Quem tem a chave não interessa, precisa de chave para chegar até eles estão. São meus amigos, são os cultivadores da missão. Até minha mãe está lá, o Espírito de Deus, que procede do Pai e do Filho, visitando os apóstolos dessas circunstâncias de vida. E do céu vem um barulho que enche os espaços daquela sala com a presença do Espírito Santo. Os discípulos cheios do Espírito Santo começaram a falar em novas línguas. E as línguas representam o dom fundamental do Espírito. Não obstante ele era, sendo daquele país, daquela região, daquela comunidade, mas o que é tratado aqui, dito pelos apóstolos, é compreensível a cada um e a todos, torna-se uma linguagem comum a todos e a todas compreensiva a cada um e a todos, porque é a linguagem do amor, da fraternidade, da alegria, da justiça, da graça de Deus. Este teor da comunicação significa então que o Evangelho deve ser comunicado para todos e por todos que são responsáveis por tal anúncio. Como não ser compreendido? Como não ser amado? Como não ser levado a cabo a cada um e a todos? E a boa notícia da salvação não pode ficar aprisionado sob a dinâmica do medo que entristece, que impede, que diminui, que mata a vida do Cristo. Pentecostes é o símbolo da alegria do Espírito que se derrama sobre os discípulos e discípulas do Senhor e os pais, e os pais protagonistas do anúncio do Evangelho. Eis o grande sinal, eis aqui o grande sinal. Os discípulos passam a falar em outras línguas, judeus de várias nações presentes em Jerusalém, os compreendem perfeitamente, simbolizando a superação da divisão e o caráter universal da missão. Está lá o Papa em Roma, o Papa. E lá nos Estados Unidos, o Papa da sua missão, é aquela missão entregue por Jesus a Pedro, continua nos dias de hoje, continuará sempre. E o Pedro de hoje é o nosso Papa atual. Que ele quer nós teremos e nós teremos. Ele quer ter um Espírito que nos ilumina. Ele, aquele que quer uma igreja, uma comunidade que quer viva, convicta da fé, no seguimento a Jesus. E ele, no obstante, estará em Roma, é aquele que administra, que nos conviva na fé. Eita, o Espírito Santo que foi ontem, hoje será sempre. Aparece em coragem os discípulos de hoje, aparece muitas vezes e continua a encorajar a nós discípulos de hoje, para os tempos de hoje, em meio às circunstâncias da vida, prestando atenção aos sinais dos tempos, como diz São João 23. Tudo bem. E a segunda leitura trata aqui da diversidade dos dons. Unidade e diversidade se complementam. O apóstolo Paulo ensina que há uma grande variedade de dons, mistérios e atividades, mas todos vêm do mesmo Espírito. Uns aconselham, outros rezam, outros
o Espírito que autoriza todo cristão a dizer que Jesus é o Kyrios, isto é, o Senhor da vida, título dignatário que é atribuído ao imperador de Roma. E imperador de Roma, este título é divino, Cristo é Senhor, tem dignidade superior por sua filial divina, por sua eleição. E o Evangelho, o ressuscitado e o sopro da paz supera o medo, sempre supera o medo. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos que estavam trancados por medo e oferece-lhes a paz. Que história de manter-se trancado, vá para a rua, escancar as portas, vão todos e todas, não confio em mim, não confio no Espírito Paráclito, o advogado. Eu não garanti a vocês que eu iria, mas não os deixaria sozinhos. Ele foi morar com o Pai, mas continua a trabalhar conosco. Oh, maravilha! E a missão nos garante que eles sopram sobre eles e diz: receber o Espírito Santo. Isso transmite o poder de perdoar pecados e confia a eles a continuidade da missão de Cristo, que foi ontem, hoje será sempre a missão de Cristo no mundo. Bem, o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, pairava sobre as águas. Agora, Ele paira sobre nós. Ele agita a nossa fé, rompendo com o medo e a imobilidade. Não tem segredo, não cabe bem o ser cristão, filho de Deus, batizado no Espírito, e leva alimentando Deus, alimentando dificuldade de lá e de cá. Cheguei até aqui, não tem mais o que fazer, vou cruzar os braços, esperar a morte chegar. Não, qual é? É piar, nada disso. Nós não somos qualquer um, não. Nós não somos aí deixados virar a margem do tempo. Jesus vai embora e nos deixou bem estrelas, bem alegria. Nada disso. O Espírito de Deus está a trabalhar, a nos iluminar, a nos fortalecer. Bora para frente, a certeza de que a força da vida transcende no olhar da fé sobre qualquer expectativa de morte. Nada de morte, ressurreição sempre. E o gesto de Jesus de mostrar as mãos e o lado. Sempre dessa. Aliás, evidencia que ele é o crucificado, mas agora é o ressuscitado. Oh, morte, onde está a tua